vocês já sabem, fazendo parte do projeto Jovens na Visão, levantando do pó e sacudindo a poeira. Bom, o Senhor tem me dado uma palavra que gostaria de estar ministrando a vocês e que o Espírito Santo venha falar ao coração de cada um de vocês, que vocês possam ser tocados e abençoados pela presença de Deus. Bom, primeiramente, o Senhor tem me falado sobre se encher. Encher do quê? Encher daquilo que agrada a Deus, daquilo que vem do coração de Deus. Muitas das vezes a gente tem nos enchido de porcarias mundanas, temos nos enchido de coisas, daquilo que não vai nos trazer benefício nenhum na presença de Deus. E o Senhor vem falando forte comigo sobre isso. Eu gostaria de estar fazendo um exemplo aqui para vocês. A gente conhece um ditado muito comum que diz: saco vazio não para em pé. E é verdade. Veja, por exemplo, eu tenho aqui uma sacola, certo? Se eu colocar ela aqui na minha mão, provavelmente ela irá cair. Por quê? Porque ela é uma sacola vazia. Não tem peso, não tem nada. Mas a partir do momento que você enche a sacola de alguma coisa, nesse caso a palavra de Deus, e você firma ela novamente, o que acontece? Ela fica em pé. A mesma coisa somos com nós. Nós não vamos continuar conseguindo ficar de pé se a gente não se encher da palavra de Deus. Se não se enchermos daquilo que vem do plano de Deus para a nossa vida. Gostaria de ler aqui alguns versículos, falar um pouco da palavra de Deus, para que vocês possam entender melhor daquilo que eu estou falando. Vou abrir aqui a Bíblia em Efésios 5:18. Presta atenção no que Deus tem para falar. Não se embriagueis com vinho, que leva à libertinagem, mas deixeis-se encher pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus é bem clara nesse sentido. Não devemos nos embriagar com aquilo que o mundo nos oferece. Não estou falando de bebida, estou falando de álcool, estou falando disso. Isso também não venha nos engrandecer. Mas nós devemos saber daquilo que estamos nos enchendo dentro da igreja. Muitas das vezes vamos ao culto, servimos a Deus, vamos à rede jovem, mas deixamos de nos encher. Do que você tem se enchido? A palavra de Deus nos diz que nós temos que nos encher do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é que vai nos deixar de pé. Gostaria de ler mais um versículo também. Mateus, capítulo 4, versículo 4. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Além de nos enchermos do Espírito Santo de Deus, nós também temos que nos encher da palavra de Deus. O Senhor nos ensina isso. Nós devemos ler, comer a palavra de Deus, para que nós possamos nos fortalecer, para que quando Satanás vier a nos tentar, nós possamos resisti-lo, assim como Jesus resistiu a Satanás, como o Senhor derrotou Satanás através da palavra, que nós possamos vir a derrotar o diabo e pisar em sua cabeça. O Senhor, Ele tem muitas coisas para nós, mas nós precisamos ficar de pé e permanecer fortes na palavra de Deus. O Senhor, em mais um versículo, que está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, nos diz assim, capítulo 2, versículo 2, como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele
cresçam para a salvação. Bom, a palavra de Deus é bem clara. Ela diz que a gente tem que se alimentar do leite puro. O que seria esse leite puro? A palavra de Deus, o Espírito Santo. Se alimentarmos de coisas espirituais que vêm do céu para as nossas vidas. E diz mais, para que por meio deste leite espiritual haja salvação. Ou seja, para que nós possamos ser salvos, para que nós possamos ter certeza da nossa salvação, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Se alimentar daquilo que vem do trono de Deus, do leite espiritual, para que nós possamos crescer em conhecimento, como diz a palavra de Deus. E que nós possamos sempre seguir o caminho que o Senhor tem preparado para nós. Vou ler mais um versículo. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Diz assim: o Senhor nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito de Deus vivifica. Ou seja, a palavra de Deus nos diz para nos alimentarmos da sua palavra. Mas muitas das vezes nós pegamos a Bíblia e lemos simplesmente por ler. Não entendemos, não oramos, não pedimos o discernimento de Deus para as nossas vidas. Isso acaba nos matando. Ah, mas eu já li a Bíblia inteira. Nossa, não, mas eu já li 3 vezes a Bíblia. Mas que adianta você ler a Bíblia e não entender nada? Não entender aquilo, a essência de Deus para a sua vida. E isso acaba matando a pessoa. Acaba acabando com a sua vida espiritual. Pois a letra mata, mas o Espírito Santo de Deus, que nós precisamos sempre estar cheio, ele nos vivifica. Ele nos restaura, nos renova. E para encerrar aqui, mais um versículo, rapidão. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e de boa doutrina que tem seguido. Irmãos, é isso que o Senhor tem me falado. Deus tem falado para mim transmitir essas instruções através das redes sociais, através da internet, ou através de um folheto, ou parando uma pessoa para conversar na rua. Deus tem me chamado para transmitir isso. E como diz a palavra de Deus, que se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus. Quem não quer ser um ministro de Cristo Jesus? Mas para isso precisamos transmitir a palavra de Deus. E eu creio, através desse vídeo, que o Senhor fará coisas tremendas na sua vida. É um vídeo simples, é aquilo que Deus tem falado comigo. Mas como o Senhor me falou aqui em 1 Timóteo 4,6, transmita, passe adiante. Não deixe que o inimigo cale a nossa voz. Nós precisamos agir, nós precisamos nos levantar, precisamos erguer as nossas cabeças, levantar do chão, sacudir o pó, para que nós possamos seguir em frente, vencer o inimigo, vencer as barreiras do mundo contra as nossas vidas. Então, em nome de Jesus, eu peço agora que você que está assistindo esse vídeo, onde for que você estiver, feche seus olhos. Vamos orar. Vamos pedir para que Deus, através dessa palavra, possa entrar no seu coração, possa falar com você, para despertar você, para que você possa ser cheio do Espírito Santo, porque se o diabo vir contra você e você estiver vazio, você vai cair.
você não vai conseguir parar em pé. Mas eu garanto para você que se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da Palavra de Deus e muito bem alimentado pelo Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza que o diabo vai fugir de você. Submetei-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas não se esqueça, submeta-se a Deus, ande segundo a sua vontade, cumpra as suas ordens, as suas leis, para que você possa crescer no conhecimento de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nesse momento, Senhor, eu coloco a vida dessas pessoas nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor possa tocar onde quer que elas estejam, Pai. Que o Senhor venha abençoar, Senhor. Que o Senhor venha enchê-las, Senhor, através da palavra, do Espírito Santo de Deus, Pai. Pai, que elas possam agora, neste momento, Pai, se levantar do chão, sacudir o pó e seguir em frente. Que elas jamais venham, Senhor, a perder o alvo, que é Cristo. Que nós possamos sempre, Senhor, estar determinados a seguir em frente e a lutar por tudo que o Senhor tem para as nossas vidas, Deus. Eu te peço agora, Pai, enche através do Teu Espírito Santo e toca, transforma, restaura famílias, restaura jovens, restaura vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, gostaria de agradecê-los por esse momento aqui com vocês. Em breve estaremos colocando mais alguns vídeos aí, estaremos mudando algumas coisas, estamos começando a caminhar nesse novo tempo. Então gostaria de pedir, divulguem, se puderem, passe adiante a palavra de Deus, para que nós possamos ser bons ministros do Evangelho, assim como a palavra de Deus nos diz em Timóteo. Muito obrigado e que Deus abençoe a vida de vocês. Amém?